Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live das sextas-feiras, às 13 horas da tarde. Oi, Letícia, tudo bem? Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem, porque eu me atrasei um pouquinho. Oi, Nayara. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Hoje a gente vai fazer uma mentoria com 3 mães selecionadas que tá aqui comigo. Mas fiquem aí, mesmo que se vocês não sejam selecionadas, porque muitas histórias se repetem. Muitas vezes no nosso dia a gente acaba repetindo. Oi Raquel, tudo bem? A gente acaba repetindo muitas coisas similares. Então, a gente vai conversar hoje com 3 mães pré-selecionadas pela nossa equipe. Mas fiquem atentas porque muitas dúvidas são coisas que vocês também têm dúvidas e coisas que vocês podem se beneficiar. Lembrando também que semana que vem é aquela nossa semana anual, semana do bebê com alergias alimentares, em que a gente vai fazer uma série de, né, na verdade nós já temos uma série de vídeos, um workshop mesmo, como conduzir a alergia do seu bebê, uma ideia geral de como conduzir. Clica aqui ou no link da bio e vocês se inscrevam na Semana do Bebê. Precisa se inscrever, é gratuito, é online, precisa se inscrever. Depois vocês vão saber como que tem acesso ao programa para ser aluna nossa, para a gente acompanhar o bebê de vocês mesmo à distância, para quem é de um lugar às vezes muito distante. Mas tudo isso você precisa clicar no link da Semana do Bebê com alergias alimentares. Clica no nosso link lá na bio e se inscreva lá, tá bom? Hoje a gente vai falar com a Nayara, vai falar com a Carol e com a Viviane. Tá? São as 3 escolhidas em que a gente vai fazer tipo uma mentoria online. Não é uma consulta online, né? Então vocês não vão ver como se fosse uma consulta, vocês vão ver um bate-papo, né? Sobre alergia, sobre algumas questões ligadas à alergia. Então, a primeira pessoa que a gente vai falar vai ser com a Nayara. Nayara, me convida aí. Oi, Carol, tudo bem? Chegou aí? Tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai falar com você também, viu, Carol? A gente vai falar primeiro com a Nayara. Me convida aí. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui. Vamos lá, Nayara. Estou guardando a sua resposta e nós vamos conversar então sobre alergia, bater um papo. Enquanto isso, você está aí à toa nunca tá, mas clica no nosso link lá para se inscrever na Semana do Bebê. Oi, Nayara, tudo bom com você? Oi, tudo bem? Joia. Você está falando de onde? Sete Lagoas? Ah, de Sete Lagoas, aqui do lado. Ah, então tá Aqui do jóia, lado. tá bom. Tá Vamos perto? lá. Nos conta então um pouco, Nayara, para nós, para as pessoas que estão ouvindo, né? Um pouco da história do seu bebê. Só enfatizando que não é uma consulta, tá? A consulta demora 2 horas, né? É só um bate-papozinho. Sim. É, e depois coloca a história e depois me fala as suas dúvidas, suas questões principais. Vamos lá, Nayara, me conta tudo. Vamos. Eu tenho 2 meninas, elas são gêmeas, elas têm 2 meses e elas começaram, como se diz, eu comecei a desconfiar quando elas tinham 1 mês, porque na hora de mamar, elas começavam a mamar e chorar. Aí mamava, aí eu falei assim, isso não é normal. Aí eu comecei a pesquisar na internet. Aí apareceu pra mim a questão da PLV. Aí eu comecei a aprofundar os sintomas para ver se era o que eu tinha aqui em casa. Aí levei Certo. na médica a primeira vez, me falou nada. Falou que era normal, que era bebê, podia ser cólica. Voltei para casa. E nisso eu comecei a dar ela a fórmula Aptamil Premium 1. Só que na primeira vez que eu dei a primeira gemelar, que é Laura, umas 3 horas depois ela fez cocô com raios de sangue. Aí eu falei assim, isso não é normal. Aí comecei a pesquisar de novo e marquei o pediatra. Aí fui, falei os sintomas, porque a Laura teve raios de sangue. A Luísa, que é a segunda gemelar, ela teve uma diarreia parecendo espuma e muita cólica. Só que eu achei que só a Laura tinha, não a Luísa. Aí ele me passou a Aptamil Pepite.
Comecei a Certo. tratar o apetite. E nisso eu não fazia dieta, não fazia nada. E elas continuou chorando. E a Laura continuou com as raias de sangue e a Luísa deu diarreia intensa. Aí voltei em outro pediatra e me passou agora o Pregomin. Só que elas continuam na mamadeira com o Pregomin, quando elas pegam, que elas não gostam, elas não choram. Mas no peito, mesmo ainda, elas choram e tem 3 semanas que eu comecei a fazer uma dieta tirando leite de tudo. Isso, que tá minha vida. Entendi. Então, o que que eu posso te falar? Bem, eu ficaria 3 horas conversando com você, mas vou tentar resumir. Tá. Primeiro, você está numa fase da vida dos seus filhos, que é os primeiros 3 meses, que é a fase mais difícil de você fazer uma avaliação correta. Sim. Então, a interpretação do que está acontecendo, será que são gases? Será que é cólica? Será que está se contorcendo por alguma coisa? Será que está com sono? Será que é fome? É muito difícil nos primeiros 3 meses de vida. Depois dá uma olhadinha num vídeo que eu fiz no GTV sobre os primeiros 3 meses, que eu explico com mais detalhes por que essa época é muito difícil de você fazer uma avaliação mais correta. Tá. Uhum. Segunda coisa que eu queria te falar. O fato delas baterem a cabeça ou com o seio ou com a mamadeira, enfim, ter uma dificuldade na mamada, não significa que isso é pela alergia à proteína. Isso é Uhum. uma coisa muito comum nos bebês, tem vários motivos que podem estar por trás disso. A alergia é só uma delas. Aham. E é uma minoria dos casos, inclusive. Muitas vezes, a criança pode estar com uma confusão de bicos, por exemplo. Então, mama no seio é um jeito, mama na mamadeira é de outro. E faz, às vezes, ainda um pouquinho de confusão de bicos. Uhum. Porque ao mamar, a criança não sabe necessariamente que é ali, que quando ela está com fome, entre aspas, que é ali que vai vir o que está fazendo ela ficar irritada, que é a necessidade do leite. Muitas vezes, nosso filho está com fome, mas ela não tem consciência, com 2 meses, isso, o bebê não tem consciência da própria fome. Então, ele está Uhum. irritado, o bebê está irritado porque a glicose no sangue começou a baixar, o cortisol, que é o hormônio de estresse, começou a subir, o bebê está irritado, mas não tem a consciência que é fome. Aí você coloca no peito, tem leite, mas ela está irritada. E ela não pega, ela não sabe que é aquilo que vai ajudá-la. Aí você tem que tirar do peito, acalmá-la e colocar novamente. Aí num segundo momento, às vezes ela vai aceitar. Porque a criança não tem consciência da própria fome. Então ela pode estar fazendo confusão de bicos, ela Uhum. pode estar muito irritada por conta da fome, às vezes perdeu o timing ali, e ela não sabe necessariamente, tô com fome, vou mamar aqui, vai resolver. Não, não é automático assim nessa idade. Aí Uhum. ela, com o tempo, passa a aprender que ela sugando vai vir leite e ela vai ficar confortável. Então ela não Uhum. tem isso ainda. Pode Uhum. ser que ela deseje um tipo de fluxo que não está vindo naquela hora. Ela quer um fluxo mais rápido e está vindo um fluxo mais lento e fica mais irritada. Ela Uhum. pode estar com um pouquinho de refluxo, que é super comum, não é uma coisa patológica, não é uma doença, pode estar com um pouquinho de refluxo nessa fase também. E ao engolir, solta um pouquinho, Uhum. né? Ela pode ter nessa fase também um reflexo que chama reflexo gastrocólico, um reflexo quando enche o estômago, o intestino contrai, a criança mama e contorce. Então tem vários motivos para a criança bater a cabeça, seja com mamadeira, seja com seio. E como elas estão com as duas coisas, mamadeira e seio, e Uhum. gemelar, né? A maioria é assim mesmo, não tem jeito. Então, Uhum. vai fazer nesse processo inicial, às vezes, uma confusão de bicos. Fora outras coisas, como, por exemplo, às vezes o bebê está chorando, está com sono, e a gente acha que é fome, porque a gente normalmente acha que tudo é fome, e aí coloca e não é. Então, Uhum. as crianças vão bater a cabeça com o bico, com o bico. Então, eu quero te dizer que das inúmeras, eu falei algumas coisas para você agora, mas tem Uhum. várias causas para a criança, às vezes, ficar um pouco desconfortável com a mamada e com o seio. E a alergia é só uma delas e provavelmente, não é o que mais está fazendo elas terem essa dificuldade, né, na hora da mamada. Uhum. Agora, então essa é a segunda coisa que eu queria te falar. Primeiro, então, resumindo, é muito difícil os primeiros 3 meses você avaliar com cuidado.
Depois vê um vídeo que eu vou te falar algumas coisas sobre isso. Tá. Segundo, bater a cabeça com seio pode ser outras coisas. Não fique pensando que é o seu leite, a sua dieta que você não fez bem feita e alguma coisa que ela está ingerindo ou que ela não está gostando, porque não deve ser isso. Não nessa idade. Tá? Terceira coisa. Bem, diarreia. Uma tem diarreia, a outra saiu sangue nas fezes. São gêmeas, né? Sangue nas fezes, a causa mais comum de sangue nas fezes é a alergia à proteína de vaca. Não é normal sair sangue nas fezes. É até muito comum bater a cabeça com o seio, bater a cabeça com uma madeira, mas sangue não. Sangue não é comum. Então deve ter alguma coisa errada. E a coisa que mais frequentemente causa sangue nas fezes é a alergia à proteína de vaca. Como elas são gêmeas, e como a alergia tem uma influência genética muito grande, uma predisposição genética muito forte, e uma outra está com diarreia, então o mais provável é que as duas estejam com alergia. Outra coisa que eu tenho de falar, as duas podem ter alergia e manifestarem de formas diferentes, uma com sangue nas fezes, a outra com refluxo, uma com diarreia, a outra com vômito, pode ser diferente. Tá? Então, elas não são, as duas podem ter alergia, mas vão caminhar diferente entre si. Essa era outra coisa que eu queria te falar. Porque não existem duas crianças, mesmo gêmeas, iguaizinhas, com a mesma sensibilidade. Tá? Então, conclusão, estamos numa fase difícil, que tem vários pequenos sintomas, nem tudo isso vai ser alergia, mas que provavelmente as duas têm sim alergia à proteína B de vaca. E se elas têm, qual que é a condução mais correta agora? Seria você usar uma fórmula 100%, porque você está usando uma fórmula que é o Pregomin, né? Isso. Que é uma fórmula que tem 15, 20% das crianças reagem ao Pregomin também. Tá? Então, o ideal é você usar uma fórmula que não tem como reagir. Tipo uma fórmula de arroz, um alfamino, um neocate, uma fórmula ou de aminoácido, ou uma fórmula de arroz, por exemplo, tá? É bom sempre, a gente não posso prescrever pelo Instagram nem nada, só tô dando umas dicas aí, e não é uma fórmula. Principalmente nessa época que é difícil de você entender o que está acontecendo, até passar esse turbilhão de emoções, que normalmente é 3 meses e meio, por aí, eu não sei se elas foram um pouco prematuras por serem gemelares ou não, mas... Com 36 semanas. 36. Então, espera uns 3 meses e meio, mais ou menos. Por 3 meses e meio, 4 meses, você tem uma noção melhor da criança. Aí você pode até mudar de fórmula, né, alguma coisa. Mas até lá, elas estão com 2 meses. Então, nas próximas 6 a 8 semanas, o ideal é você manter, para não ter confusão, uma fórmula que você sabe que é 100%. Que não vai ter, sabe? Esse é o ideal, uma fórmula 100% para começar. E você fazer a dieta. Sem leite de vaca e derivados e sem soja. Tá? Então é isso que eu faria no começo. Sem soja, sem leite de vaca, porque quem tem a PLV tem um risco muito grande de ter alergia de soja também. Tá? E usar uma fórmula, porque senão você vai ficar na dieta. Aí você está usando uma fórmula que não é 100% hipoalergênica. Aí seu bebê não vai bem. Você não sabe se foi a dieta ou se foi a fórmula. Aí fica naquela confusão. Então o ideal, o melhor é você usar uma fórmula 100% hipoalergênica nessa fase. Espera passar 6, 8 semanas. E aí pode até conduzir de uma forma diferente, mas é o ideal para a sua fase. E fica sem leite e sem soja. E mesmo fazendo tudo isso, tem os desafios. Gêmeos, nos primeiros 3 meses, você tem vários desafios. Só não cai na piração de achar que tudo que está acontecendo com elas é alergia. Então, estuda essa fase. Como é que é a criança de 2 meses, como é que é a criança de 3 meses, como é que é o sono dessa criança. Pergunta para o pediatra, os pediatras não têm tempo de falar isso na consulta. Então, você estuda, vê um vídeo lá dos primeiros 3 meses, porque nem tudo é alergia. É que a gente surta mesmo, começa a achar que tudo é alergia. Ah, não tá ruim, é alergia, tá isso é alergia. Você vai ficar neurótico. Exato. E às vezes, e maioria das vezes, não é alergia. Né? Entendi. Quem mais, Nayara? Não, eu acho que é mais esse susto da primeira... Eu tô na primeira fase, eu tô assustada. Como tratar. Porque eu tô em dieta, tô trocando leite e acho que elas começam a passar mal e eu fico sem saber o que fazer. E falo assim, meu Deus, tudo é alergia, isso não tem cura, o que eu faço? Então pode ficar tranquila, tem cura sim, sabe? Deixa eu aumentar aqui. Mas
o caminho é mais ou menos esse. Tá bom? Que eu te indiquei. Forma de aminoácido ou de arroz, dieta sem leite, sem soja, estuda o bebê, porque eles estão cheios de coisinha nessa fase, que às vezes não é alergia. Toma cuidado com a piração da alergia nessa fase, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Combinado? Perfeito. Combinado. Beleza, então, né? Um abraço, vê meus vídeos lá, compartilha e tal, viu? Um abraço grande para você. Vou falar com outra mãe agora, senão não dá tempo, tá? Perfeito. Tchau, Tchau, tchau. Bem, agora nós vamos falar com a... Tá aí? Manda aí para mim, Carol. Vamos ver. Um monte de gente. Vamos lá. Cadê, Carol? Você? Manda um aceno para nós. Carol ou a Viviane também. Viviane Godoy também. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Tiana. Oi, Marília. Vamos ver. Vamos ver aqui se a gente encontra. Letícia. Me manda aí. Oi, Carol, manda para mim. Não tá dando? Como assim? Aí vai dar agora. Espera aí, ó. Carol Gott. Vamos lá, Carol. Ó, vou te enviar a solicitação agora. Pronto, Carol, já pediu e eu já pedi para você aí. Tô aguardando você. Isso. Oi, Carol, tudo bem? Oi, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Como você tá? Tudo tranquilo? Tranquilo não, né, doutor? Tô sofrendo já desde a gestação. Meu bebezinho, ele é prematuro, de 33 semanas. Ficou 23 dias na UTI. Com 15 dias ainda na UTI, ele apresentou sangue nas fezes. Ele tinha 15 dias e entrou com um pregominho. Aí ele teve alta com 23 dias, com uma semana em casa ele voltou a fazer cocô com sangue. Aí mudou pro Neocate. Mesmo com o Neocate, ele continuou mais um mês fazendo cocô com sangue. Aí a doutora falou que o Neutrofer poderia ter traço de leite para me suspender. Eu suspendi, ele parou de fazer o cocô com sangue. Mas aí, quando a gente mudou para o Neocate, começou meu pesadelo. Ele gemendo, se contorcendo para mamar, recusando a mamada. Ele sempre teve vômitos em jato. Sempre teve, recusando mamar. E o refluxo dele, ele começou a vomitar tanto que começou a engasgar, a sentir dor, muita dor para mamar. Depois de horas ele ia arrotando, vomitando. Depois de 3 horas de ter mamado, para você ter noção, 20 ml, e ele arrotando e vomitando. Fez o ultrassom, fez o ED, deu só o refluxo mesmo, não deu nenhuma malformação. Qual que é a idade dele? Ele vai fazer 5 meses, dia 27 agora. De idade cronológica. Idade cronológica. E corrigida, ele vai fazer dia 27, 3 meses e meio. Tá. De Ok. idade. Aí, ele recusando mamar, entrou com a medicação, porque o refluxo dele ficou de forma assim, que ele mesmo sem mamar, vomitando muito, sentindo dor, engasgando. 2 meses usando domperidona, Losec, MUPS, mesma coisa de beber água. Quando foi dia 3, mudou a fórmula para o Novamil Rise. Aí ele tá tomando Novamil. Ele nunca tinha mamado mais de 60 ml. Na primeira vez que eu dei o Novamil, ele já mamou 120, sumiu tudo, virou outro bebê. Só que eu comecei dia 3 o Novamil. Quando foi dia 6, ele tomou as vacinas de 4 meses. Aí, isso na quarta. Quando foi na sexta, com 5 dias, ele parou de mamar, voltou às dores do refluxo, ele ficou muito ruim de novo, doutor. Quando foi dia 18 agora, ele está com Novamil e com o Ézio. Trocou o Losec MUPS, que não resolveu até então, e tá com o Ézio. Mas ele recusa demais mamar, ele não mama. Às vezes, para eu dar para ele, tem que ser dormindo, não é toda vez que ele aceita o mamar, mas mesmo assim, para mim, ele tinha perdido muito peso, mesmo assim, ele ganha um peso. Eu não sei.
O que que eu faço? Porque até hoje, como eu tô te falando, desde 15 dias de vida ele tá com fórmula. Começou com Pregomin, com 40 dias Neocate, com 15 Pregomin, e eu faço controle de traços, ele mama exclusivo e ele não estabiliza, doutor. Tinha com Neocate muco nas fezes também. Com o Nova Mil não tem muco, não tem. Mas eu Entendi. recuso ainda para mamar. Foi eu dar uma vacina, parece que voltou da estaca zero. E ele tá tomando doperidona ainda, não? Não tô dando, eu tô dando bromoprida de 12 em 12, que eu comecei por conta própria, no desespero, não foi recomendação médica, tá? E tá tomando de 12 em 12 bromoprida. O Ezio eu comecei agora dia 18, porque o Losec foram 2 meses e meio e um comprimido só de 10 pela manhã não fez efeito, nenhum. E comecei agora. A dor passou com o Ezio, mas a recusa e os vômitos ainda tem. E a recusa também. Ok, tá bom. Um gastro aqui da minha cidade sugeriu que ele não melhora, doutor, que ele não estabiliza, por conta que ele não é APLV, e mandou dar uma mamadeira de não supreme para ele por dia, e daqui um mês já começar com a fórmula normal. Eu não fiz isso, porque até hoje ele não estabilizou, e eu acho que sangue nas fezes, refluxo, vômito em jato, muco nas fezes, que ele tem os sintomas de APLV, né? Para eu estar fazendo essa mudança e parar. E pediu para me suspender isso ontem, que eu tive numa gastro, falou: suspende toda a medicação de uma vez e vai para a fórmula, já fazendo o teste com a fórmula não supreme. Eu tô perdida. Tô perdida. Bem, o que eu posso te falar? Primeiro, eu acho que você precisa de uma consulta. Mas, enfim, o que eu posso falar? Porque a gente mexe muito lida muito, né, com bebês prematuros com esse tipo de queixa. Bem, primeira coisa, se tá só no Neocate ou só no Novamil Rice, mais nada, todas as reações que ele tem não são provocadas pela alergia à proteína leite de vaca, porque ele já está com uma fórmula 100% hipoalergênica. Então, se ele já estava com o Neocate um tempão, tá com o Novamil, tudo que ele apresentar não é da alergia à proteína. Então, por exemplo, vacinou, teve diarreia, fezes não sei o quê, paraná, cogitou, isso não é da alergia. O Neocate, sabidamente, ele é um leite que produz mais refluxo. Não é um refluxo por alergia, mas simplesmente é um refluxo que é comum no Neocate, não se sabe bem por quê, talvez por conta do esvaziamento do estômago do Neocate ser um pouquinho diferente, o bebê acaba refluindo mais o Neocate, mas não é um refluxo por alergia, entendeu? Ele reflui, ele tem um incômodo, mas a culpa não é da alergia. Porque da alergia você já está tratando, você já está usando. Então, tudo que está acontecendo, desde que está usando o Neocate e o Novamil, não é mais alergia. Inicialmente, quando você der o Neocate, demora um pouco para melhorar o sangue, porque a inflamação ela ainda persiste lá. O Neocate não é um anti-inflamatório. Você está usando o Neocate, a inflamação que estava lá anteriormente, ela fica lá até ceder. Então demora um tempo para ceder. Uma vez cessada a inflamação, não tem mais alergia. Eu não estou discutindo se ele teve ou não tem alergia, não é isso que eu estou falando, não sei se está me entendendo. Estou falando que qualquer sintoma que ele apresente agora, você não pode falar que é um sintoma alérgico, porque ele está controlado. Está usando o Neocate, está usando o Novamil. Mesmo eu acho que ele não tivesse controlado, porque ele nunca estabilizou, ele nunca mamou, ele sempre vomita, então ele está controlado? Ele não tem alergia. Quer dizer, ele não está reagindo por alergia. Não estou falando que ele não está controlado. Ele tem várias questões que precisam ser trabalhadas, mas essas questões não são da alergia. Mas como é que eu sei? Porque ele já está tomando uma fórmula que não dá alergia. O Neocate pode dar até mais refluxo, mas não dá alergia. O Novamil não dá alergia do Novamil. Então, tudo que ele está apresentando não é por causa da alergia. Então, a alergia, nesse sentido, não é um problema para ele agora. Eu não estou falando que ele não tem alergia. Ele provavelmente tem alergia, sim,
Mas a parte alérgica você já está fazendo o que tem para fazer. Agora a gente tem que ver as outras coisas que estão acontecendo aí. Eu já vou te falar um pouquinho disso, mas isso não é por causa da alergia. Então, por exemplo, quando o bebê está usando o Neocate e está refluindo, esse refluxo é por conta do uso do Neocate, mas não é da alergia. A alergia não está fazendo isso. A alergia é uma inflamação, não está inflamado, porque já está usando o Neocate há um tempo. Ele tem um refluxo que não é por causa da alergia. O Neocate causa mais refluxo, mudou para o Novamil. Novamil causa menos refluxo. Mas ainda assim não está legal. Então pode ser que esse não está legal, não tem nada a ver com alergia. Mas eu não acho que você deve, mesmo a gasto, falando, poxa, volta com leite normal que eu acho que não é alergia, eu acho que vai confundir tua cabeça agora. Eu acho melhor você manter o mesmo leite. Porque é um leite que não gera alergia. Senão aí sim você vai ficar na dúvida. Você volta com um leite que tem um potencial alergênico, aí você vai ficar na dúvida. Você não vai saber o que vai fazer, se é alergia, se não é. Pelo menos com o Neocate e agora com o Novamil, você tem certeza de tudo que ele tiver, você não pode culpar a alergia. Então, ele está estabilizado por parte da alergia porque ele não está tomando nada que gere alergia. Nada do que ele come agora, só mamadeira, só fórmula. Não está leite materno, só fórmula. Não gera alergia. Então, ele dá alergia não é um problema para você. E agora descobrir se é alérgico ou não, acho que agora é o de menos. Porque você já está com uma fórmula, mantém essa. Agora futucar, mexendo, dar outra fórmula, não é esse o caso. Mesmo porque nessa fase que ele está agora, o paladar não é algo preocupante, que o paladar do bebê ele é mais grosseiro mesmo. Agora ele tem algumas questões que precisam ser trabalhadas, mas essas questões não tem nada a ver com alergia alimentar. Então o que ele pode ter? Só vou falando assim mais ou menos. Refluxo. Sim, ele pode ter um refluxo que chama refluxo primário. Um refluxo que não está ligado à alergia. Tem grosseiramente 2 tipos de refluxo. O primário, que não está ligado a nenhuma doença, e o refluxo secundário, quando está ligado a alguma doença, e aí a doença mais comum que gera refluxo é a alergia à proteína. Então, ele, nesse momento que está só com o Novamil, não é de alergia. Só se for um refluxo primário, que é um refluxo dele mesmo, e que o prematuro tem mais e que deve ir melhorando ao longo do tempo. E a única coisa que você pode fazer é dar o omeprazol, o Ezio que você está dando, numa dose adequada. A dose adequada para ele vai ser mais ou menos 10 miligramas. Eu não sei quanto que ele está tomando. Meio de 12 em 12 horas. Meio comprimido de 12 em 12. Do de 10. Do de 10. De 20, não tem de 10 aqui. De 20. Então você está usando 10 miligramas 2 vezes por dia. Então já está usando uma dose até mais alta. Tudo bem. Né? Bromoprida não serve para muita coisa. Domperidona dá muita irritabilidade na criança, então não se usa mais. Domperidona dá muita irritabilidade, bromoprida não é muito efetivo. O que é mais efetivo é o esomeprazol, o lansoprazol, o omeprazol, que é o que você já está usando numa dose adequada. Perfeito. E o leite você já está controlando porque está com Novamil, então não é da alergia. Agora, uma coisa que acontece com muita frequência, e é isso que você tem que analisar, porque eu não tenho condição de analisar sem ver o seu bebê, é o prematuro. O prematuro que é pequenininho, tá? O prematuro que é miudinho, ele mama uma quantidade bem pequenininha. Ou ele passa a mamar menos ainda, principalmente depois de 1 mês e meio, 2 meses. Já começa até mamando bem, depois dá uma diminuída. E mama muito pouquinho. E mama pouquinho porque o estômago deles é pequenininho. Aí tem uma frase famosa que a gente usa que é assim: o seu filho não é pequeno porque mama pouco, ele mama pouco porque é pequenininho, porque tem um estômago menor. Então é do biotipo, da natureza do prematuro, e tem alguns prematuros que a gente acompanha que está lá embaixo na curva. Lá embaixo, a curva vermelha está aqui, está lá embaixo, e vai aumentando devagarzinho, e vai aumentando. São crianças que vão fazer o catch-up, que chama recuperação do prematuro, muito devagarzinho, muito devagarzinho. Se ele foi PIG, que é pequeno para a idade gestacional, mais ainda. Não sei se ele foi PIG ou não. Ele já está no tamanho da idade de menino, ele já atingiu o tamanho e peso da idade dele na Nossa, curva.
Então tá ótimo, tá muito melhor do que a gente Esse imaginaria. último mês, ele não, mesmo ele sem mamar, ele ganha peso, doutor. Pois Mas é. ele não cresceu. Mas o peso ele ganha, e a doutora falou que quanto ao peso dele, que ele tem peso e tamanho de menino que nasceu de 9 meses. Que ele Nossa, tá. então você pode ficar tranquila. Não tem isso de ganhar peso sem mamar. Isso é impossível. Então esse é sinal que o que ele está mamando, o que ele está mamando está sendo suficiente para ele ganhar peso. Há uma diferença muito grande, isso acontece muito no prematuro, entre o que a mãe gostaria que ele comesse e o que ele realmente precisa comer para crescer e se desenvolver. E aí vai acontecer uma coisa que chama uma aversão à mamadeira, uma aversão alimentar. Hoje eu vi um bebezinho exatamente assim, a mãe estava desesperada, dava um pouquinho, 20, 30 ml, aí o menino toma só 20, não quer mais. Aí como ele mamou só 20, 30 ml, uma hora depois você está dando de novo, porque ele só mamou 20, 30 meu ml. caso. É meu caso. Aí você dá de novo, porque ele mamou só 30. Então qualquer choramingo que ele der, você, opa, já vai dar de novo. Aí deu de novo. Só que ele não vai mamar muito, porque ele acabou de mamar tem uma hora. Ele não vai mamar muito. Não mama muito, não enche a barriga, não dorme, fica mais irritado ainda, chora mais, você põe mais, e fica o dia inteiro picando a mamada. E aí a criança faz uma aversão à mamadeira. Chama transtorno aversivo, transtorno alimentar restritivo evitativo. É o nome que a criança faz e faz fácil, viu? E é super comum acontecer em crianças FIG, em crianças prematuras, em crianças miúdas. Porque justamente nesse perfil de criança, que nem é o caso dele, você já me falou agora, é comum que a gente, nós pais, as mães, e não é à toa isso, a gente fica ansioso por aumentar aquilo, por dar um volume maior. E acabamos gerando um transtorno aversivo que é muito forte e pode ser pior do que muita doença. Pode, inclusive, ser pior que alergia. Pode ser pior que alergia, pode ser pior que refluxo, pode ser pior de tudo, a aversão. Tem criança, Carol, que vê a mamadeira e começa a chorar quando vê a mamadeira. Não é o sabor da fórmula, não é o sabor da fórmula. A criança desenvolve um desprazer para a comida. A criança era para ver a mamadeira. Ele bate com a mãozinha. Bate na mamadeira, exatamente. A criança tinha que ver a mamadeira e ficar entusiasmada, excitado de ver a mamadeira, tinha que ficar feliz de ver a mamadeira, ficar ali, excitado mesmo. Esse é o comportamento que a gente quer que ele tenha com relação à mamadeira, mas está com desprazer. Então, com certeza, mesmo sem te conhecer, sem conhecer seu filho, mas como a gente vê muito isso, eu quero que você tenha esse outro olhar. Como o Instagram não é consulta, infelizmente eu não consigo te ajudar muito, mas eu quero que você tenha esse outro olhar, porque isso é comum e deve estar acontecendo com ele, um pouquinho que seja, deve estar acontecendo, e isso faz muita diferença, ele fica com essa aversão da mamadeira. E como que a gente faz para lidar com isso? Bem, a gente começa, isso é muito difícil, a gente começa a espaçar as mamadeiras. Né? Então, crianças que a gente já tem que espaçar para 4 horas a mamadeira. E mesmo que se mamou 30 ml, você tem que segurar 4 horas sem mamar até dar de novo. Mas não vai dar hipoglicemia? Não, vai dar tudo certo. Hoje eu acabei de ter um retorno muito legal de uma mãe de uma criança que tinha aversão alimentar, em dezembro, uma semana que durou para a criança, e até perdeu um pouquinho de peso no começo, mas a mãe segurou firme, manteve as 4 horas, aí a criança desenvolveu agora o prazer de comer de novo e gosta de tomar mamadeira. Então, pode estar acontecendo, porque de alergia não tem mais. Já está com Neocate 9000, você está tratando a alergia. E você está tratando o refluxo. Não tem outro remédio que só eu sei, que o gastro aí, o pediatra não sabem. Não existe isso mais. Então, o refluxo você está tratando. Certamente já está com todas as medidas posturais. Está tratando a alergia, não está não tratando a alergia. Então, acho que você não devia mexer no leite agora nessa confusão, mas você devia começar a espaçar essas mamadas. Porque ela deve estar com uma outra coisa que não está sendo considerada e que pode dar tudo isso que você está falando, que é aversão à mamadeira. É um transtorno comportamental que pode, inclusive, ser pior do que a alergia e pior que o refluxo. Tem crianças com transtorno comportamental aversivo à mamadeira
que tem sintomas, por essa versão, muito piores, muito mais intensos do que uma criança com refluxo, até com ferida, com esofagite, ou com um quadro mais grave de uma outra doença qualquer. Então, a gente tende a achar que comportamental é bobeira, e não é não. Agora, se ele ganha peso, é porque o total de mamadeira está sendo bom. Agora, uma resposta comum que as mães falam numa hora dessas é assim: ah, Magna, mas ele só tá bom esse peso porque eu estou insistindo de hora em hora, senão ele não ia ficar assim. Então, é uma ilusão. Ele vai, de qualquer forma, dar certo. Se o peso tá bom, você pode ficar tranquila. Eu manteria mais tempo com o Novamil e passaria a ter um outro olhar sobre isso que você tá ficando. Senão, daqui a pouco começa, ó, fez ultrassom, fez RED, daqui a pouco estão pedindo endoscopia para ele. Eu faço endoscopia em criança, um monte de crianças, às vezes, que pedem para fazer endoscopia, que não tem necessidade de fazer. Aí dá remédio, 1, 2, 3, 4 remédios, e que, às vezes, tá, não há necessidade. No caso do refluxo, o medicamento mais usado no mundo é o esomeprazol e as suas variações. É muito difícil você usar, estava no Losec e passou para o esomeprazol, foi uma maravilha, ou vice-versa. Não, isso não vai acontecer. E quando acontece, quando os pais falam, nossa, estava com um, mudei para o outro, foi uma maravilha, é porque foi coincidência, porque não tem um mais maravilhoso. Só domperidona que deve tirar, e eu acho que você fez muito bem em trocar para o Novamil, porque o Neokit, de modo geral, dá um pouquinho mais de refluxo. Agora, claro, quando você vacinou agora, aí desandou um pouquinho. Toda vez que vacinar vai ser assim, porque quando vacina, diminui às vezes o apetite, fica indisposto, às vezes tem uma febrinha, alguma coisa, a gente fica mais tenso e aí começa tudo de novo. Então espaça essas mamadas para pelo menos 4 horas, que não vai acontecer absolutamente nada e pode ser que ajude nesse desejo, só que não é um dia. Porque às vezes a mãe fala, ah não, já fiz isso um dia, ficou um dia inteiro sem mamar e não mamou nada. Um dia não vale. Tem que ser uma coisa que você tem que ficar pelo menos uma semana, de 4 em 4 horas, para depois você vir aqui, me mandar um direct para mim, faz um resuminho da história, que eu não vou esquecer, para me contar o que você achou dessa nova estratégia. Uhum. Tá certo. Combinado, Doutora, Carol? quanto tempo sem... Que às vezes ele já chegou, eu já deixei ele 5 horas sem oferecer, ele não chora querendo mamar. Eu nunca vi um bebezinho tão petitinho que no comecinho, quando ele saiu da UTI, parecia um reloginho, de 3 em 3 horas ele queria mamar. Um bebê que fica mais de 5 horas, mamou um pouquinho e fica mais de 5 horas sem querer mamar. Eu não entendo. E talvez isso pode acontecer. 5 horas. Pode acontecer com algumas crianças. E aí é que mora o problema. Porque são crianças que têm uma capacidade de ficar mais tempo, que não chora por fome. Ele não desenvolveu esse prazer de mamar. Então fica menos irritado. Porque quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente fica mais irritado. Só que uns mais do que outros. E ele, às vezes, fica de boa. E às vezes você vai ter que esperar 4, 5 horas. E aí o segredo é, mamou 30 ml, não quis mais? Vai só 4 horas depois oferecer. E aí ele vai estar com mais fome ainda, porque se deu 30 ml, passou 4 horas, deu mais 30, passou 8 horas, aí 1 hora ele começa a ter prazer de mamar. É isso que a gente quer. Então não dá antes de 4 horas. Tem criança que é assim, sim, igual ele. Isso não é uma coisa anormal. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não é o mais comum, verdade, não é o mais comum. Mas isso pode acontecer. Isso não é algo inusitado, raro, que a gente nunca viu, que não acontece, que a gente acha estranho. Não, não é. Entendi. Tá bom? Tá bom. Agora, claro que você precisa de um bom gasto para te orientar. Eu só tô te dando ali uma... olha por esse lado, faz isso, me manda uma mensagem aqui no direct, porque agora eu fiquei interessado para saber o que aconteceu. Pode deixar que eu te mando sim, doutor. Agora eu já, pelo menos eu sei que eu tô no caminho certo, com a medicação, com o leite, e agora tentar, porque minha dúvida é essa, ele não para de vomitar, ele não para, recusa, mas agora tem 3 dias que ele não tá com dor, que é a principal coisa também, era a dor, né? E graças a Deus com o Ezio ele não tá. Mas eu vou tentar fazer isso, deixar ele sem. Isso não quer dizer que ele não tem refluxo. Ele tem um refluxo primário, tá? Eventualmente incomoda, mas você já está fazendo o que deve ser feito. A única coisa é o olhar sobre o transtorno aversivo, que pode ser um dia, às vezes é o pior, o refluxo vai melhorar, a alergia, se tiver,
vai acabar melhorando e o transtorno aversivo, às vezes, continua. Entendi. Tá bom? Vamos reverter isso, se Deus quiser. Muito obrigada, Deus abençoa. Um abraço, amém pra você. Tudo de bom, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora nós vamos falar com a Viviane. Viviane, vamos lá, Viviane. Me aceita, não. Me chama aí, Viviane. Aqui, vamos ver se você me chamou aqui. Viviane. Oi, Jennifer, tudo bem com você? Viviane Godoy. Não. Oi, Viviane Godoy. Psi, tudo bem? Me chama, Viviane. Chama aí para eu te aceitar. Gente, hoje, infelizmente, né, tem muita pergunta aqui. Depois vocês mandam direct para mim. Eu tô saindo daqui e vou viajar. Então, vou ficar uma semana fora, tá? Então, vou demorar um pouquinho mais para responder os directs, mas eu sempre respondo, tá ok? Não consigo fazer consulta. Não tá indo, mas vai vir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te mandar aqui. Psi.Viviane. Deixa eu ver se eu encontro você aqui, Viviane. Psi. Então, eu estava comentando com vocês. Eu vou viajar. E vou demorar um pouquinho para responder algumas coisas. Aí, achei. Viviane, tá difícil aqui para nós. Vamos ver aqui. Psi.vi. Tá dando. Oi, obrigado. Obrigado, gente. Eu vou viajar, volto e depois eu vou. Espero voltar bem. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando. Depois, manda o direct. Demora um pouquinho, tá bom, gente? Entra de novo, Viviane. Então, a gente vai conversar agora com a Viviane. Obrigado. Descansozinho merecido, né, de pandemia. Não vou aglomerar, tá bom? A criança com uma PLV pode tomar Yakult? Não, não pode, né? Yakult tem proteína do leite, não pode tomar Yakult, viu? Como faço para marcar consulta online? Bem, aí você vai no site MV Clínica Pediátrica, coloca lá em contato e manda um zap para aquele contato, tá bom? Lembrando da Semana do Bebê de Alergias Alimentares, clica no link lá da bio, se inscrevam, todos vocês que estão aqui, se inscrevam para vocês verem mais ou menos como é que funciona a nossa mentoria, o nosso programa de alergia, tá bom? E são vagas limitadas, então se inscreve, é online, é gratuito, tá ok? Nesse começo. Muito obrigado pelos elogios, pelos desejos de boa viagem. Vamos ver se a Viviane conseguiu aqui, vai entrar de novo. Se puder te chamar, vamos ver aqui, Viviane, estou tentando aqui fazer uma transmissão ao vivo com você. Vamos lá. Mesmo que já vai fácil, pode se inscrever também? Sim. Oi, Viviane, deu certo agora, Viviane. Tudo bem com você? Tudo bem, doutor. Então, tá bom. Que bom que já está inscrito o pessoal falando aí. Oi, pessoal. A Viviane vai contar aqui a história dela para nós, então. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma filha, ela vai fazer 3 meses agora, dia 26.
Desde os 20 dias mais ou menos de vida, ela tinha cólicas muito recorrentes, diárias, mas típico cólica do lactante mesmo, porque era todos os dias, finalzinho de tarde, dias que duravam muito mais tempo, dias menos tempo. E sempre na madrugada ela gemia, gemia, gemia e soltava muitos gases. Eu dei a vacina do rotavírus no dia 4 de janeiro. No dia 8, ela teve um episódio de diarreia. E a Sofia fazia 1, 2 cocôs por dia, era normal isso, né? E aí ela fez muito cocô na sexta-feira, que foi o dia 8. Mandei pro pediatra, ele falou que era normal, tava com muco, com catarro. E aí, nos últimos cocôzinhos do dia, saiu um fiozinho de sangue. Nada muito, né? Mas aí, na hora, ele já falou da PLV, me passou o Neocate, pediu para eu entrar com o Neocate naquele mesmo dia, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço muito próxima, que é meu afilhado, e ele tem a PLV. Aí fiquei um pouco preocupada, porque, assim, na minha concepção, ela não tinha tido tantos sintomas antes. Ela não tinha refluxo, ela ganha peso bem, ela sempre mamou super bem. Tem um pouquinho de anestesia, mas o cocô dela era um pouquinho mais firminho, então, por isso, mas não era aquela criança retida, que não fazia cocô, nem nada. Nunca passou um dia sem fazer cocô, né? E aí eu entrei com o Neocate faz 14 dias hoje, porém ela continua com diarreia, continua com cólica, agora ela chora às vezes na mamada, porque da dor de barriga ela começa a fazer cocô, não sei se é por causa do Neocate. Eu fiquei, assim, a minha dúvida essa pequena reação que ela teve no único dia, pode ser da rotavírus, pode ser da PLV ter se manifestado só nesse dia, porque no sábado já não saiu mais sangue, já acabou, entendeu? Foi só na sexta-feira e o último cocôzinho com sangue foi na madrugada de sexta para sábado. No sábado já zerou tudo. Entendi. Bem, Viviane, não dá para falar que ela tem a PLV, né? Alergia à proteína de vaca. Ainda, né? Claro que existem casos de alergia que são muito leves, que às vezes só sai sangue, e que o bebê não tem cólica, e que o bebê não tem refluxo, e que o bebê não recusa a mamada, e que o bebê não tem assadura, tem a pele ótima, ganha peso, e às vezes só sai um sanguinho nas fezes. Então tem esses casos? Sim, tem esses casos. Então pode ter alergia com sintomas sutis. Tem algumas crianças, inclusive, que passam por todo o processo de alergia e os pais nem sabem. Aí depois a criança melhora, porque a criança melhora com alergia, na maioria das vezes, essa não IgE mediada, ela tem um período curto de evolução, né? Depois você vai lá dar uma olhada nos meus vídeos, o que é IgE, não IgE, né? Esse tipo intestinal. E os pais falam assim, lá por volta de 1 ano de idade, os pais falam, nossa, sofri demais com minha filha no primeiro ano de vida. Ela tinha umas cólicazinhas, ela tinha isso, tinha aquilo. Às vezes era uma criança que tinha uma alergia à proteína mais sutil, que até passou despercebido. Então nem toda alergia tem sintomas exuberantes, intensos, graves. Não, de forma nenhuma, né? Muitas, inclusive, têm sintomas leves. Agora, sair uma vez um sanguinho nas fezes, pós a vacina de rotavírus, inclusive, né? Dentro de um período que é aceitável ainda que isso ocorra, não dá para a gente falar que tem alergia de qualquer forma. Eu acho que eu esperaria um pouquinho mais para ver se vai sair de novo, se não vai, né? Já está com 3 meses, não é isso? 3 meses agora. É um período que normalmente não tem mais cólica, é um período que você já consegue entender um pouco melhor o seu bebê. Então, é possível, talvez, claro que eu não estou fazendo consulta, né? Mas, enfim, voltar com leite, né, normal, mas não voltaria de uma vez. Porque tá só com o Neocate, aí você dá o leite, eu não sei qual leite que estava usando antes. Qual que era? Estava no Infamil Gentilise. Infamil Gentilise. Aí você volta direto com Gentilise. É uma alteração, né, de fórmula. Quando você muda a fórmula, você muda assim. Se o bebê só tá na fórmula, você muda 100% da alimentação do bebê. É muita coisa. E aí ele tem gases ou tem uma diarreia, você vai ficar achando que é alergia mesmo. Então você tem que fazer uma transição lenta. Por exemplo, se ele toma, sei lá, 120 ml do Neocate, 4 medidas, você põe 1 do Gentilise e 3 de Neocate, fica uns 2, 3 dias. Aí depois
2 do Gentilise, 2 de Neokate, fica mais uns 3 dias. Aí assim por diante, até você fazer a transição toda para o Gentilise. Pode ser que nesse processo você veja alguma alteração nele. Nossa, teve diarreia, saiu sangue de novo. Aí pronto, tudo bem, fechou o diagnóstico. Realmente tem uma alergia. Aí vamos agora conduzir essa alergia usando o Neokate, vendo meus vídeos, se inscrevendo na semana, aquela coisa toda. Beleza, procurando gasto. Né? Mas você tem razão, não dá pra gente afirmar que tem alergia à proteína nesse momento. Né? Temos que acompanhar mais. Como? O Neokate altera o cocô da criança, porque assim, altera. O que eu percebi é que a minha ideia é que iria melhorar, né? E ela continua fazendo 5, 6 cocôs no dia, coisa que não era dela, entendeu? Sim. Altera. Alterou a comida, alterou o cocô. O Neokate, em geral, faz as fezes ficarem mais escuras, né? Verde, preto, faz muitas vezes ficar mais fedidas as fezes, às vezes fica mais ralinho as fezes, às vezes diminui a frequência de evacuação, às vezes leva a mais refluxo. São alterações que não é de alergia, não é nada, mudou a comida, mudou o jeito que o intestino reage àquela comida, né? Então isso pode acontecer com o Neokate, sim, mas não são reações alérgicas, já que o Neokate não gera alergia. Sim. E mais uma dúvida, doutor. Preciso, por exemplo, no mínimo 14 dias para perceber uma melhora? Por exemplo, se fosse... Por exemplo, eu sei que a cólica, ela é um sintoma também da PLV, além de ser um sintoma natural das crianças. Mas eu preciso, no mínimo 14 dias, para se fosse da PLV, ter melhorado, ou teria sentido melhoras na cólica, nos gases dela, nessas coisas? Não entendi. Diane, repete sua pergunta, por favor. Teria que ter sido. Eu tenho que esperar no mínimo uns 14 dias, 20 dias, para ver se essa cólica, esses gases dela melhora, ou se fosse só o leite, como ela só mesma forma, já teria tido uma melhoria. Boa pergunta. Ótimo. Se está só na fórmula, que é diferente quando está no leite materno, 90% das vezes, na primeira semana, você já vê melhor. Na primeira semana, se está só na fórmula, você já vê melhor. Aí tem alguns casos que demoram um pouquinho mais, em até 14 dias, para você ver melhor. E é isso que você deve ter visto na internet, ou às vezes até eu falando mesmo. Porque às vezes pode demorar 14 dias para melhorar, mas a maioria absoluta das crianças, quando está só fórmula, né? Quando está só na fórmula, fica mais fácil de você avaliar. Quando está só na fórmula, em uma semana, a maioria das vezes, você já nota uma grande melhora. Então, se você não notou, você pode até esperar um pouquinho e pensar assim, vou esperar mais uma semana, aí eu faço a transição para o Gentilise e vejo o que acontece. Se for alergia, beleza, eu volto atrás e alergia, pronto. Né? Então, talvez é uma coisa que você pode falar, mas realmente não dá para falar que é alergia ainda. É uma possibilidade, sim, é uma possibilidade, que pode ter alergias só com sangue. Tá? É possível, sim, pode ser, talvez seja, mas não dá para a gente saber com certeza. Por ser um sintoma da rotavírus também, né? E a rotavírus, ela fica até 40 dias dando reação, não é? Quando a criança tem... É incomum, sabe? A maioria das vezes é ali nos primeiros 15 dias. Maioria das vezes, tá? Mas tem alguns casos que realmente pode postergar um pouco mais. Então, mais uma E se teve muita reação da rotavírus com 2 meses, com 4 talvez você considere... Vai depender muito de como ela estiver até lá, né? Se vai ter alergia, se não vai ter... Mas talvez você considere com 4, né? Pensa de novo se tem que fazer ou não. Manda um direct para mim. Né? Era isso que eu ia perguntar, porque assim, foi muito forte. No dia da vacina à tarde, ela começou com muita dor, e era o choro muito intenso e de dor de barriga mesmo. Falei, ela não tá legal. Fui com ela no pediatra, ele falou, mas ela tá super bem, não, ela só tá chorando. Falei, tá, mas ela tá chorando de dor. Eu cheguei a dar 5 gotas de dipirona de 6 em 6 horas e não passava. Então, eu fiquei meio que pensando nessa segunda dose mesmo. Era a minha outra dúvida, se valeria a pena, se foi isso ou não. Claro que muita coisa pode acontecer de agora até o 4º mês. Mas, a princípio, não fica muito preocupada de dar essa vacina de 4 meses, não, sabe? Talvez a de rotavírus, né? Talvez dê pra ficar sem ela, talvez seja melhor. Tá. Tá joia. Tá bom? Joia. É isso. Muito obrigada, doutor. Um abraço a você, tudo de bom. Pessoal, um abraço para vocês, todas. Vou sair daqui, então vou ter uma consulta e vou viajar.
Volta uma semana. Lembra de se inscrever no link da semana do bebê com alergias alimentares. Tem algumas coisas lá interessantes. Tem um acesso no final do curso à mentoria, né? Ao nosso acompanhamento do programa, que é um acompanhamento com a nutricionista, com a Dani do sono, que é a melhor do Brasil em sono. Comigo, um acompanhamento durante todo esse processo. Sou suspeito para falar, né? Mas né, vale muito a pena. Isso a gente fez para atingir pessoas que às vezes não têm condição de ter um bom gastro, um bom pediatra, que conhece mais de alergia, tá bom, gente? Um abraço grande para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um direct para nós, tá bom? Um abraço grande, eu demoro um pouquinho para responder, principalmente essa semana, que eu vou estar longe, mas eu respondo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Ô, Raquel, agora só os tchauz aqui de boa viagem, que eu gosto de ver. Fabi, Suelen, Raquel, tudo bem? Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de vocês e pelos desejos. Abraço grande. Tchau, tchau. Até sexta-feira que vem. Tá? Não vai ter sexta-feira que vem, porque eu vou estar viajando. Só na outra, então. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado pelos desejos de boa viagem. Vou precisar. Né? Vai que Covid, né? Essas coisas, então temos que ter sorte também, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Letícia. Tchau, tchau, gente. De nada.